Boa tarde, menina. Aumenta um pouquinho aí que a gente não tá te ouvindo, tá? Ah, Só um não tô. pouquinho. Agora sim. Agora beleza. Agora vocês me ouvem? Catinha, maravilhosa, maravilhosa, Kátia, linda, maravilhosa, mulheres que estão me ouvindo. Primeiramente, Kátia, te agradeço profundamente e assim as palavras, e eu acredito piamente no que eu vou dizer para vocês e quero que, se puder, que a nossa tarde, que esse momento que a gente esteja junto, a gente pense nisso. Eu acho que eu e a Kátia, a gente se fala não por palavras, mas a gente se fala pelo coração, a gente se entende pelas nossas intenções, pelas nossas conexões, pela confiança que a gente tem na nossa fé. Eu tô arrepiada aqui, Kátia, não sei que você tá arrepiada aí, mas eu acredito nisso. Nós nos comunicamos de determinadas maneiras, mas como somos todas mulheres, queria pedir uma coisa para vocês. Primeiramente, vamos combinar alguns acordos e contratos. Primeiro, que a gente seja gratas e gratos, porque a gente, gratas, eu acho que só estamos em meninas, né? Porque se a gente está aqui, foi porque houve um movimento muito bonito e muito bacana de outras mulheres envolvidas aí, as meninas da Friolog, MCL, Colégio Terra. Antes de acontecer, como disse a Kátia, nós estávamos nos bastidores, então existem outras mulheres que se importam com vocês. Existem homens também, porque as pessoas me contrataram e as empresas contrataram. Então eu queria pedir para vocês alguns acordozinhos. Acordo número um, que a gente possa abrir a nossa mentalidade de crescimento, para que vocês estejam num estado de presença hoje, porque eu vou falar não só informações, eu preparei, eu já dou essa palestra em muitos lugares, como disse a Kátia, e com muitas mulheres. Ontem eu estava dando uma delas, e eu tenho certeza que não vão ser só palavras. Vai ser um momento de conexão consigo, um momento de conexão com a tua história, um momento de conexão com a sua estima, de poder pessoal. Essa é a minha intenção. Então, para isso, a gente tem que estar com a mentalidade aberta. Como assim a mentalidade aberta? Dizia assim: puxa, isso faz sentido, isso que a Fá falou, Fabrícia, como a maioria me chama de Fá, isso toca meu coração, puxa, me identifiquei com ela, com isso. Então, tudo que eu for falando aqui, vocês forem se identificando, se alguém tem papel e caneta, ou não, ou depois da palestra, escrevam, nem que seja no notes do celular, porque eu acredito nisso que a Kátia acabou de falar. A gente se identifica muito umas com as outras. A gente tem histórias muito parecidas. Nós queremos coisas muito parecidas. Nós queremos amar, ser amadas, sermos poderosas, dar conta da nossa história, ressignificar o nosso passado. Então, muita coisa que eu vou falar aqui, obviamente, tem a ver com a minha carreira de muitos anos atrás, que eu faço terapia desde os 15. Vou fazer 50 anos agora e sou uma psicoterapeuta e mentora de grandes líderes e de várias pessoas nesse país. Então, se você se identificar, é porque existe alguma coisa dentro de você, da sua história, do seu poder pessoal, que o que eu falei tem a ver contigo. Então, a luz que você vê em mim é a luz que tem dentro de ti. Só falta a gente despertar e descobrir como a gente vai fazer na palestra, né? A alegria que tem dentro de mim também tem dentro de você. Então, faz falta a gente despertar e saber onde é que está ela, para que a gente aperte os botõezinhos legais com a gente. Então, combinado, meninas? Podemos fazer isso, que vocês se identificarem, daí vocês escrevam ou então mentalizem. E a outra coisa, se eu falar alguma coisa que doeu, ou pegou, ou falar alguma coisa assim, puxa, isso é mesmo, isso eu tinha que olhar para a minha história, não se identifique. Eu vou mostrar um jeito de você olhar para a tua história, sendo que você vai valorizá-la para melhorar a sua estima. Então, assim, puxa, isso me pegou porque me lembrou o quê? Então, prestem só atenção. Então, primeira coisa, mentalidade de crescimento. Segunda coisa, nós vamos ter uma postura de gratidão e queria pedir um super favor para vocês.
Podem tirar foto à vontade, fazer videozinho, só não pode ver o WhatsApp, né, gente? WhatsApp não. Então tirem foto, videozinho, mas postem nos stories da MCL, da Friolog e o meu. Vocês estão dispostas? Vocês podem, por favor, postarem, e se vocês botarem o celular na tela ali, vocês vão direto para o meu Instagram. Ou vocês copiam ali, fabriciamachado.fa. Vocês podem fazer isso, mas a gente vai ter também que. Vocês conseguem botar na tela o celular? Agora, todo mundo juntinho? Vê se vocês conseguem. E eu preciso que todos os stories e as fotinhos depois de vocês, a gente marque a Friolog, a MCL, a DEMAC, o colégio, a Terra e o EMC. Vocês topam? Topam? Exatamente para a gente colocar essa força de grupo e exatamente para a gente fazer uma das coisas mais poderosas, que é uma apoiar as outras e a gente entender que a gente faz parte de um grupo, que a gente não está sozinha, que tudo para acontecer depende de muitas pessoas e também depende das empresas que estão fazendo. Essa é uma das coisas que eu vou trazer para vocês. As empresas mais modernas estão investindo nas mulheres. E sabe por quê? Porque a gente dá muito resultado e porque a gente é poderosa em duas grandes coisas. Conseguiram? Todas conseguiram? Sim? Sim? Ok. Então vamos lá. Feliz, grata, obrigada, Dani, Michele, todas as equipes, Catita, maravilhosa, Frazão também, todos vocês e todas as empresas. Então, vamos começar falando sobre a nossa palestra. Queria também pedir uma coisa para vocês, gente, antes que eu me apresente. Que, de uma certa maneira, vocês estejam conectadas com a história de vocês, mas com uma postura mais amorosa e mais acolhedora. Porque muitas vezes a gente olha, às vezes, com um mindset crítico, com uma mentalidade meio crítica pelas coisas que a gente percebe na gente. E a ideia hoje à tarde aqui é que a gente se conecte com a nossa força, que a gente encontre o amor que tem dentro da gente, que a gente aprenda o nosso poder pessoal, mas que a gente também acolha as nossas fragilidades. Uma das coisas mais importantes que as mulheres estão sendo valorizadas nas empresas e as empresas que vocês trabalham estão fazendo isso, estão pensando, é porque nós mulheres damos muito mais, muitas vezes, não é sempre, não é para a gente competir com homens, nada disso e achar que a gente é melhor que eles, mas simplesmente encontrar a nossa força. Mas muitas vezes nós damos muito mais resultados nas empresas porque nós somos poderosas em duas coisas, gente. Sabe qual é? Nós temos muita habilidade a lidar com vulnerabilidade. Então, nós lidamos com. Nós não somos chorona? Nós não somos sensíveis, muitas vezes? Nós sabemos lidar com a dor, mas a gente lidou com muitas vulnerabilidades. E também sabemos lidar mais com a diversidade. Duas coisas importantes para o mundo futuro. Vocês já viram como as pessoas estão deprimindo? Vocês já viram como as pessoas não estão dando conta das suas dinâmicas, dos seus trabalhos? Nós temos um pouco mais de habilidade do que os homens. E para o cargo de liderança, foi feita uma pesquisa pela Forbes, dizendo que as mulheres, quando entram para o cargo de liderança, elas entram muito mais com uma energia para ganhar e os homens, quando entram para um cargo de liderança, muitas vezes eles entram para não perder. Então é como se eles tivessem uma mentalidade que eles não podem perder. Não pode perder para o outro, não pode conseguir, não pode aqui. Nós não, nós entramos, como é que a gente vai fazer para ganhar? O que que a gente tem que fazer? Então, nós temos uma mentalidade mais poderosa. O único problema é que a gente tem algumas crenças que a gente não acredita na gente. Eu espero poder trazer isso para vocês aqui agora. Então, se fez sentido, vocês anotem, abra o coração e lembre-se, eu sou uma de vocês. Eu só sou uma pessoa com mais experiência de autoestima, de psicologia, de gestora, de diretora, de mentora, porque eu fiz isso. Mas eu também
tenho vulnerabilidades, medos, angústias, poder, e eu vou tentar ajudar vocês a conectar com o de vocês. Então, antes, deixa eu me apresentar um pouquinho aí. Então, não esqueçam de fazer stories, combinado? Combinado? Depois me seguirem lá e depois seguirem as MCLs da vida e todas as empresas que vocês fazem parte. E agradecer, vamos ser gratas. Bom, outra coisa, quem sou eu? Para vocês entenderem, eu sou uma psicoterapeuta somática, como a Kátia falou, uma empoderadora de mulheres também. Eu sou mentora de executivos, líderes, mas principalmente executivas mulheres. E eu sou uma psicoterapeuta somática corporal. O que que é isso? Eu tenho desde os meus 20 anos, vou fazer 50, eu já estudo a psicologia corporal. Tudo, não existe nada, para vocês terem uma ideia, tudo que a gente pensa, tudo que a gente está pensando, vira uma emoção que vira uma expressão corporal, ou seja, o nosso corpo representa as nossas emoções o tempo inteiro. Então, mais ou menos, segundo a neurociência, 95% das nossas doenças são somáticas provocadas pelo nosso emocional. Aquilo que a gente não dá conta do emocional, a gente adoece. Mais ou menos assim, excesso de raiva pode gerar uma gastrite, pode gerar bruxismo, pode gerar tensão. Excesso, por quê? Porque a gente produz muito cortisol e a gente pode entrar num processo de cansaço. Excesso de medo, a gente produz muita adrenalina no nosso corpo, que pode dar ansiedade, que pode dar síndrome do pânico, que pode dar insônia, por exemplo. Excesso de alegria pode dar endorfinas, que pode dar também ansiedade. Alegria é diferente de felicidade, eu posso explicar depois. Excesso de amor, né? Imagine, quem é mãe aqui? Levanta a mão. Quem é mãe? Então, quem é mãe quando estava dando de mamar, ou quando tem aquela criança que te diz eu te amo, minha mãe, você é a coisa mais linda, você produz uma coisa chamada ocitocina. E a ocitocina toma o teu corpo e automaticamente tudo. Meu marido perguntando, tá tudo certo aqui com a internet, tudo certo, né? Vocês estão me ouvindo bem. E automaticamente a ocitocina entra no nosso corpo. Então, tudo aquilo que a gente pensa imediatamente vira uma emoção e que vira uma expressão. E o que que significa isso? A gente precisa tomar conta das nossas mentes, das nossas emoções, porque grande parte das doenças estão relacionadas com o nosso emocional. Principalmente as doenças mais comuns femininas, como câncer de mama, de útero, sempre está relacionado com algumas mágoas da infância, e etc. E a gente tem que ficar muito atento. Existem muitas e muitas, como se diz, pesquisas e comprovações sobre isso. Eu sou diretora do Instituto Renove há mais de 26 anos, então eu dirijo pessoas, contrato, fiz um curso recentemente de psiquiatria positiva, que é diferente de psicologia positiva. Psicologia positiva, a gente tem que pensar positivo para fazer transformações na vida. Psiquiatria positiva, mesmo que eu pense positivo, se eu não curar aqueles meus traumas do passado, eu não consigo ser feliz, porque eu ainda estou pegada em algumas coisas lá atrás. Isso foi pela Universidade de Sydney recentemente. E graças a Deus, isso são pesquisas muito modernas e já estão dentro das empresas. Essa é uma coisa muito, muito séria e importante. E criei um curso para casais, dou mentorias para casais, bastante, um curso sobre autoestima e poder pessoal e assim por diante. E sou fundadora da Associação Brasileira de Enneagrama, só para vocês entenderem da onde eu vou estar falando. Bom, eu sou uma psicoterapeuta, eu sou uma gestora, eu sou uma filha, eu tenho vários papéis, eu sou diretora. Então, eu tenho vários papéis comigo. Eu sou palestrante, eu sou esposa, eu sou uma irmã. Então, todas nós temos muitos papéis e esses papéis viram personagens. Por exemplo, eu tenho uma personagem bem forte da palestrante, da mentora, que é diferente, da terapeuta, que é diferente, da diretora da empresa. São personagens bem diferentes uma do outro. E da esposa. Várias vezes meu marido diz assim, Fá, eu posso jantar com a minha esposa, eu não quero jantar com a minha sócia. Os personagens se misturam. Às vezes os personagens. E eu queria trazer isso para que vocês compreendessem um pouquinho esses papéis que estão dentro da gente. Então, ora eu sou palestrante, ora eu sou mãe dos meus bichinhos aqui, ora eu sou uma gestora e diretora, ora eu estou com esse marido bonito aqui, todo fofo, que está 26 anos na minha vida.
e a gente precisa entender, e grande parte dos problemas nossos de mulher é que às vezes a gente se mistura esses papéis ou deixa personagens tomar conta da nossa vida e principalmente roubar a nossa felicidade. Então, queria trazer isso para vocês. Bom, quero conversar tanto. Agora me ouvi aí, deu um eco aí, mas estão me ouvindo bem, né? Sim. Quero começar contando um pouquinho das nossas forças. Vocês sabiam que nós já somos, existe praticamente 8 bilhões de pessoas no planeta. Eu pensei que era 7,5, mas já tem 8 bilhões, se eu não me engano. E mais de 4 bilhões são mulheres. Então, nós somos 51% da população mundial. 51, 52. Isso significa que existe mais mulheres pensando nesse planeta. Existe muito mais mulheres se conectando com a sua força para fazer mudanças bem positivas. Então, nós somos a maioria, e isso é uma coisa muito importante para a gente se empoderar e saber que a gente é a maioria. A segunda coisa é que nós fazemos parte de 51% da força de trabalho brasileira. E as empresas estão preferindo contratar algumas empresas. Ontem, para vocês terem uma ideia, na reunião, na palestra que eu dei ontem, o diretor abriu a palestra antes e ele disse: Olha, eu me sinto honrado, feliz e grato, porque 67% dos meus funcionários são mulheres. Vocês são muito conectadas, vocês são muito prestativas, vocês são muito guerreiras. Quando tem uma doença na família, vocês são as mais acolhedoras. E esse era um dos meus sonhos, que a nossa empresa virasse muito mais feminina do que masculina. Eu tenho amigos que são. Tenho um grande amigo que foi gerente geral da Brahma, de financeiro, diretor também de uma das unidades da Brahma, e ele tem umas 10 empresas e ele prefere trabalhar com as mulheres, ele sente que são mais estudiosas, mais dedicadas, que nós somos muito mais comprometidas, estamos ali, não deixamos as pessoas na mão. Então, já existem muitas, mas ainda existem as empresas bem machistas, podemos dizer. Eu recentemente dei um curso de liderança feminina humanizada numa empresa bastante machista, onde as mulheres sofrem alguns preconceitos ainda dos piores. Então, 51% da força é nossa. Outra pesquisa importante: atualmente, 26% das mulheres ocupam cargos de alta liderança das melhores empresas para se trabalhar, gente. 26% são mulheres, que isso é um dado do GPTW. Esse dado é de 2021. Atualmente, em 2024, deve ser muito maior. Ou seja, as mulheres, vocês podem se imaginar um dia ser grandes gestoras, grandes líderes de empresas. Bom, outra coisa: 17% das mulheres são CEOs no Brasil. É uma pesquisa da Forbes, tá? E CEOs, ou seja, são presidentes de grandes empresas. E mulheres é outro dado. Nós, mulheres, nos sentimos muito mais confortáveis em se expor na frente de mulheres, e por isso que cresce o empoderamento feminino. Então, a gente se sente muito à vontade de estar com as mulheres, muito mais do que estar na frente dos homens. Ainda existe uma coisa chamada insegurança psicológica. E uma das coisas que é um dos principais problemas da gente é uma coisinha chamada as estatísticas ruins sobre a gente. Sabe qual é? Nós padecemos de um determinado medo, que é a síndrome da impostora. Vocês sabem o que é a síndrome da impostora? Alguém aqui já ouviu falar? Levanta a mão. Não? A síndrome da impostora, Catita ouviu. A síndrome da impostora significa que é como se fosse um vírus em nós mulheres. Um vírus muito ruim, que significa que nós sabemos que a gente pode, nós estudamos, nós nos sentimos capazes de assumir um cargo de liderança, de fazer não sei o que com o filho, de separar do marido, de não sei o quê. A gente se sente capaz, a gente olha para fora e diz assim: pá, isso aí eu acho que eu consigo fazer, mas na hora H a gente não faz, a gente se sabota.
A gente diz assim, não, acho que ainda falta um curso. Não, mas eu também não sou tão bonita quanto a outra. Não, mas eu nunca vou conseguir fazer quanto aquele meu colega homem lá. Eu também não vou conseguir. E isso, gente, e isso é sobre todas nós. Até eu mesmo. Muitas e muitas vezes eu comparei, eu dou palestra desde os meus 23 anos. Eu fiz uma carreira de palestrante, de atender em consultório. Depois eu parei e virei só diretora da minha empresa, diretora comercial, diretora de gestão, diretora de tudo isso. Quando eu voltei, eu disse assim, eu tinha 20 anos, formação em constelação sistêmica, formação em psicoterapia corporal, formação em pedagogia, formação, tudo que vocês podem imaginar, enneagrama, mas assim, eu não tive filho, não consegui ter, e então eu passei uma vida estudando. Quando eu voltei a dar palestras e cursos e mentorias em 2015, eu comecei a desconfiar da minha capacidade. Eu comecei a dizer assim, não, será? Mas o Márcio, nossa, o Márcio foi no Jô Soares, o Márcio não faz nenhuma comparação comigo. Eu, Fabrícia, comecei a fazer isso. Mas essa empresa é muito grande, eles não vão me contratar, eles contratam o Márcio e eles vão fazer. Então, eu comecei a entender que a síndrome da impostora também estava comigo, que não é uma verdade. Eu dei um trabalho essa semana com cento e poucas pessoas, onde eu fui a âncora, o Márcio participou de uma palestra. E foi o Márcio que me sabotou? Não, fui eu, com a minha mente, que começava a deixar essa síndrome da impostora pegar. A gente faz isso mais do que a gente imagina. A gente não percebe. Bom, hoje eu eliminei isso, claro, trabalhando, olhando primeiro para a minha fragilidade, olhando para essa comparação, entendendo que eu sou de um jeito, o Márcio é de outro e assim por diante. O Márcio é meu marido e que dá curso de enneagrama no Brasil inteiro, de gestão, dá curso para a Receita Federal e etc. Aliás, eu tenho uma reunião com a Receita Federal semana que vem para falar sobre um trabalho lá dentro de mulheres. Mas vamos falar mais de outras estatísticas ruins. Vocês sabiam? Deixa eu fechar aqui a minha porta, que muita luz para mim. Vocês sabiam que é uma estatística triste? 48% das mulheres se sentem mal porque elas faltam ao trabalho por causa de filhos doentes e elas recebem preconceitos por causa disso, na maioria das empresas. 24% já tiveram problemas por chegarem tarde ao trabalho por causa dos filhos. 30% das mulheres abandonam as suas carreiras e contra 7% dos homens por causa dos filhos e por decidirem ser mães e perdem muitas vezes um espaço no mercado de trabalho e baixo na sua autoestima. 70% das mulheres foram questionadas em processo seletivo se gostariam de ser mães ou se eram mães e tiveram constrangimento por causa da maternidade, ou seja, tiveram constrangimento por causa da maternidade. Ontem eu estava numa empresa onde a gestora de RH, que já me contratou várias vezes em diversos lugares, ela estava dizendo que numa das primeiras empresas que ela trabalhou, os diretores, é uma empresa muito grande aqui em Santa Catarina, os diretores diziam: tu pergunta se elas vão querem ter filhos, quantos filhos têm, que idade tem e de preferência contrata as de 40 para cima. E tens que ter certeza disso, porque os teus números vão cair, porque as mulheres vão incomodar e ela ouvia isso sempre. E ela tinha que treinar mais de 40 auxiliares de RH para não contratar as mulheres que não tinham filho ainda e que estavam com problemas. Então, isso ainda existe em algumas empresas. 3 em cada 10 mulheres, né, mulheres ou homem, ainda, mas principalmente 3 em cada 10, 3 em cada 10 pessoas, tá? Não se sentem confortáveis, principalmente os homens, a serem liderados por mulheres. Não sentem, ou seja, sentem um certo desconforto. Tudo isso baseado com as nossas crenças, né? Mas a síndrome da impostora das mulheres que não acreditam em si é um dos grandes empecilhos. Então, para que você possa crescer na tua carreira, para que você possa acreditar nos teus sonhos, para que você possa assim dizer eu posso mudar, eu posso fazer a diferença, e isso são estatísticas muito tristes. Mas
Uma das coisas muito legais, vocês sabiam aqui, por exemplo, quem é as mulheres, quem é casada aqui? Quem é casada? Ah, tá, não é a maioria. Teve um momento que eu dei curso de casal antes da pandemia, que era o Evoluindo a Dois, foi um trabalho lindíssimo, lindíssimo, porque eu acreditava que a maioria dos casais não precisavam separar. Acreditavam mesmo porque eu dou mentoria de casais e percebo que a maior dificuldade está na relação, na conversa e nos seus pacotes emocionais familiares de infância, que acabam dando muitos conflitos depois quando vivem juntos. Gente, pasmem, eu fiz uma pesquisa no Brasil. 75% das mulheres, quando estão com problemas nos seus relacionamentos, buscam ajuda para resolver os seus problemas. Toda vez que deu pau aqui em casa, no meu relacionamento, 26 anos, eu ia para terapia. Eu dizia, amor, terapia. Vamos lá, eu preciso fazer terapia, tu vai junto comigo. E era o marido que vinha depois, né? E eu sou a mesma estatística das maioria das mulheres. 25% dos homens buscam trabalhos para melhorar, para salvar os seus casamentos. Fora isso, são 75%. Os homens só buscam ajuda quando a mulher diz assim: já deu, agora você sai de casa, agora a gente separa. Então, geralmente nesse estágio, e é geralmente um estágio em que a mulher às vezes não quer vir mais. Então, para vocês entenderem o nosso poder, para vocês entenderem a nossa força, para vocês serem amorosos, porque eu tenho certeza que vocês sentada aí, vocês fizeram muitas coisas para salvar muita gente, para salvar pessoas da vida de vocês, para melhorar os seus relacionamentos e assim por diante. Nós somos mais sensíveis. Mas agora, nós vamos, nós vamos falar uma coisa muito importante. Como é que se constrói a nossa autoestima? Essa danada autoestima que tanto a gente vê. E o que é autoestima na nossa vida? Como é que foi construído a nossa autoestima? Meninas, a nossa autoestima começou a ser desenvolvida desde que a gente estava na barriguinha da mãe, quando a gente começou a amamentar nessa idade. É uma das fases mais importantes para que a gente se sinta amado. A qualidade desse toque, a mãe que olhava no olhinho do bebê. Então, a nossa mãe olhava para a gente quando estava dando de mamar ou ficava no celular. Naquela época não tinha celular quando eu nasci, né? Mas a gente tinha um contato amoroso, era gostoso o contato físico. Como que era esse primeiro ano de nascimento? Agora vamos fazer um aviso bem importante aqui. A gente não pode julgar nossas mães. Se a gente entra num estágio de julgar, puxa, minha mãe foi muito dura, minha mãe fez isso, a minha mãe fez aquilo. Gente, a mãe da gente só deu pra gente aquilo que ela ganhou e ela deu aquilo que ela podia. Eu, por exemplo, tenho uma mãe às vezes um pouco mais dura, assim, ela não gosta muito de tocar, eu não tive, mas eu vivia atrás da casa de um tio, no lado tinha um monte de gente, todo mundo me fazia da boneca viva, então todo mundo, eu tinha uns 10 primos de um lado, mais uns 8 do vizinho, então eu gosto muito do toque, porque nesse período eu recebi muito toque. Mas não foi o da minha mãe o mais importante. Eu tinha uma tia muito amorosa e tal. Mas por que a minha mãe não podia? Ela era muito cuidadosa, responsável, cuidava de toda a minha comida, a minha roupinha. Mas a mãe dela, que é a minha avó, por umas questões que eu não a julgo e gosto muito dela, que já morreu, abandonou os filhos e quando a minha mãe tinha 8 anos. Na verdade, aqueles rolos, né? Meu avô fez um problema com a minha avó, tirou ela e etc. Então, a minha mãe teve uma dor de falta e automaticamente tinha um outro tipo de evolução da minha, de me cuidar, de me tocar e etc. Porque ela tinha as mágoas delas, as dificuldades dela, mas ainda ela me ama muito e ela foi uma das pessoas que mais me empoderou na vida, mesmo sendo uma das pessoas mais duras, porque geralmente aquelas pessoas que às vezes foram as mais duras com a gente, são aquelas que mais empurraram a gente para frente, porque a gente acabou fazendo uma super transformação. Então, tudo que a mãe da gente sentia, a gente recebia. Então, se ela sentia medo, a gente recebia pelo cordão umbilical um pouco de adrenalina. Se ela sentia amor, a gente recebia ocitocina. E o primeiro ano de nascimento, que até os 9 meses, é um dos momentos mais importantes do desenvolvimento da nossa autoestima. E até lá, não. A gente está desenvolvendo a nossa autoestima até hoje. Mas o que é essa danada autoestima, gente? Olha só.
A nossa autoestima, ela pode ser alta, autoestima com U, ela pode ser alta ou ela pode ser baixa. A gente não tem autoestima alta o tempo inteiro. Olha aqui, ó, olha aqui para mim. Vocês acham que eu tenho autoestima alta o tempo inteiro? Não, eu posso contar todos os meus gaps e as minhas fragilidades. Só que vocês não têm tempo, porque eu tenho que terminar a palestra daqui a pouco. Mas ninguém tem autoestima alta o tempo inteiro. Para que a gente. Autoestima é a estima que eu tenho de mim mesma. É a estima que a Dani tem dela mesma, a Mia, a Kátia. É o que eu, Fabrícia, penso de mim. É o que você diz para a tua cabeça. Você diz que você é linda, poderosa, colorida. Você é. Isso é autoestima. Você diz que você é organizada, você é uma excelente mãe, você é uma excelente esposa. Isso é autoestima. Você é uma ótima filha. Puxa, mas a tua mãe disse que tu é péssima. Não importa. O que importa é o que você diz para você. Então, autoestima é estima que eu digo para mim mesma. Eu, Fabrícia, gosto disso em mim, disso aqui. Sou amorosa, sou competente, sou prestativa, sou do bem, sou uma pessoa íntegra, sou extremamente honesta e verdadeira. Isso faz parte da minha estima. Então, a minha estima de mim mesma é mais importante do que a estima que os outros têm de mim. Para a gente ter uma autoestima poderosa, a gente tem que se validar em mais ou menos na maior parte de todos os nossos âmbitos da nossa vida. O que que significa isso? O que que significa isso? Eu estou bem no casamento? Opa, minha autoestima como esposa está alta, porque eu estou feliz, estou me sentindo amada e estou amando quem eu queria que estivesse do meu lado. Eu estou bem com as finanças? Opa, minha autoestima com o financeiro tá bom. Eu fico feliz com a organização que eu faço, não gasto mais do que eu ganho, então eu estou bem. Eu estou bem com o meu corpo? Estou feliz, mesmo que eu não esteja no peso que eu queria, ou eu queria que meu seio fosse maior ou menor, eu estou bem comigo, eu me valido, eu passo a mão nos meus furinhos da bunda e diz assim, ai meu Deus, quanta pizza gostosa, ou eu não só olho assim, meu Deus, quanto buraco no meu bumbum, como é que você tá? Que você diz para você mesmo no corpo? O que que você diz no seu emprego? O que que você diz na relação com a tua família, na relação com teus filhos, na relação que você tem com amigas, ou você tem poucas, ou você tem muitas, ou você não curte. Então, como é que está a tua estima de você mesma? Não é o que o meu marido pensa de mim, que é a autoestima. Ele pode me dizer linda, maravilhosa, poderosa, se eu tiver acreditando que eu não sou, eu não vou, não vai influenciar em nada. 50% da nossa capacidade de ser feliz, ela é genética. 10% são as coisas que vêm externos a gente. 40%, ó, é a nossa mentezinha, nosso mindset de crescimento. Muitas vezes a nossa autoestima está baixa porque a gente ainda está com memórias infantis do passado de outras pessoas na nossa cabeça. Você não é bom o bastante, as pessoas não conhecem, as pessoas nunca vão te dar valor, o mundo é cruel. Então, muitas vezes a gente não consegue ter autoestima boa, exatamente por causa dessas memórias passadas da gente. Então, a autoestima é a estima que eu tenho de mim mesma, então não é dos outros. Então, se alguém disser assim para ti, ó, como você tá linda hoje, né? Por exemplo, olha como nós todas estamos de vermelho, amarelo, azul, né? Não, vermelho, rosa. A Catita veio de Kátia. Ela veio de diferente. Ela tá linda e maravilhosa. Então a gente tem que dizer assim, ó, nossa, eu sou diferente mesmo, eu tô linda mesmo. Eu gosto do rosa e do vermelho e eu tô linda mesmo. Então a gente tem que se validar. Se as outras pessoas estão nos dando um empurrãozinho, a gente tem que dizer assim: ai, tu gostou? Então vou usar mais isso. Geralmente a gente diz que é isso, meu Deus, tu nem viste como é que tá meu cabelo, tá horroroso. Então vamos lá. Autoestima, estima. Gente, autoestima é totalmente diferente de autoconfiança. Vocês podem conhecer muitas mulheres que são assim, ó, uma cara de poderosa, não tem nenhum risquinho aqui em cima porque tem botox, uma roupa chiquérrima e mais maravilhosa, linda, um cabelo de L'Oreal e assim por diante. E muitas mulheres
peças têm uma autoconfiança baixa, têm uma autoestima baixa, um nível altíssimo de criticidade consigo, tem muito apego à mágoa no passado. E muitas vezes você vai ver mulheres que nem gostam de adornos para nada, que nem eu, que sou uma árvore de Natal, adoro, adoro tudo assim, gosto. Nem todo mundo gosta. Tem gente que diz que eu sou uma árvore de Natal, tem gente que diz que eu sou, mas eu gosto. Então, para mim, isso é importante. Mas autoconfiança é o valor próprio e bancar quem você é. Você se banca como você é? Eu gosto de ser colorida, eu gosto de ser uma árvore de Natal, eu gosto de ser básica. E básica para mim é isso. E eu não quero gastar o meu tempo de ficar. Então, é tu ter autoconfiança com o que você é validar a pessoa que existe dentro de você. E para isso a gente precisa aprender como fazer isso. Bom, nós temos diversos papéis na nossa vida. Então, comece a prestar atenção. Você tem um papel de mãe, você tem um papel de gestora, você tem um papel de funcionária, você tem um papel de esposa, você tem um papel. Quantos desses papéis são personagens? Sabe como é que é personagem? Personagens são. Sabe aquele comportamento que fica na nossa cabeça, fazendo a gente fazer determinadas coisas e a gente não consegue mudar? Por exemplo, eu tenho um personagem na minha cabeça que se chama Marildinha. Sabe quem é? Meu nome é Fabrícia Marilda Machado. Marildinha é minha mãe. A minha mãe vivia dizendo assim: Fabrícia, tem que primeiro fazer isso na casa. Fabrícia, se tu não fizer isso aqui, tu não vai arranjar marido. Fabrícia, se tu não limpar a louça direito, tu nunca vai dar conta. Então, eu tenho esse personagem. Fabrícia, tu esqueceu desse detalhe. Minha mãe era muito perfeccionista. Então, muitas vezes esse personagem está comigo na gestão da minha equipe. E eles dizem assim: Nossa, Fábio, você olhou até esse pedacinho? Aí quando eu vejo, eu disse assim, puxa, eu não quero ficar controlando todos esses detalhes, mas é esse personagem da minha mãe. E tem outros personagens que a gente vai criando. Então eu tenho uma personagem da Alegre, eu tenho uma personagem da executiva, eu tenho uma personagem da palestrante. Quais são? Comece a prestar atenção quantos personagens tem na tua cabeça. E quantos te servem a vida e te ajudam a te empoderar, mas quanto estão destruindo a tua autoestima. Porque às vezes a gente tem um personagem de sei lá, de uma coronela, de um coronel na nossa cabeça, desempoderando, criticando, julgando o que a gente fala, julgando o que a gente diz, julgando a nossa expressão, julgando quem a gente é. E às vezes a gente vai ver o pai da gente que estava lá assim, ó, tá, 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 tá. Era o irmão mais velho. Tá, 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 tá. Era aquela professora do colégio. Tá, 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 tá. Então, cuidado. Enumere os teus personagens e os personagens, eles vêm da onde? Eles vêm da constância dos nossos papéis. Tem tanta gente que fica tanto no papel de mãe, 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 que às vezes vira mãe do marido, mãe da criança, fica muito protetora. Tem tanta gente que fica tão nesse papel, daí é é cuidadora da sogra, da mãe, da avó. Tem tanta gente que fica gastando tanto tempo no personagem da cozinheira, da arrumadeira, da limpadeira em casa, fica tanto nesse personagem que acaba não conseguindo vir para esse personagem que é da esposa. Ou tem gente que fica tanto no personagem da esposa e que não consegue, às vezes, estar no personagem da mãe, ou no personagem da profissional, ou da executiva. Então, nós temos diversos papéis do dia a dia, alguns viram personagens, e nós temos personagens que nos empoderam e que diz assim: vamos lá, Fabrícia, tu vai dar conta e vai, enseca essas lágrimas e vai contigo e vai na fé, guria, em ti. Mas nós temos muitos personagens que às vezes nos desempoderam. Bom, existe três, existe três destruidores da nossa autoestima. Quais são esses três destruidores da nossa autoestima? Nós vamos falar bem rápido para vocês prestarem atenção, porque depois, quando chegar no final da nossa palestra, eu vou desligar a gravação para vocês me fazerem perguntas. Já vão pensando nas perguntas. Existem três destruidores da autoestima. O principal destruidor da nossa autoestima, sabe qual é? O que a gente ouviu falar sobre a gente mesmo.
na infância, no último emprego, no último relacionamento, naquilo que as pessoas falaram da gente. O que você ouviu falar sobre você mesma e que você acreditou sobre você é um dos principais destruidores da sua autoestima. E muitas vezes a gente está com esses personagens dentro da gente. Dois, decepções, perdas, frustrações profissionais e pessoais, pessoas, amores, dinheiro, saúde, síndrome da impostora. Em 2015, a minha empresa teve uma queda absurda e eu tive que demitir a metade da minha equipe. Eu passei 3 anos chorando, me sentia assim, porque a minha equipe era quase como se fosse filhos para mim. Eles não tinham culpa de nada, eles precisavam ir embora, mas eu tive uma super frustração. E eu sofri com ela e baixou a minha autoestima profissional, a minha autoestima como gestora, baixou a minha autoestima e exatamente por causa de frustrações. Então, quantas frustrações você já teve com dinheiro, com pessoas e tal? E daí? A gente tem que olhar para isso e dizer assim: aprendi. E a terceira coisa que baixa a nossa autoestima são os nossos traumas. E todo mundo tem mini, médios e traumas do passado, baseado em 4 tipos de abusos que a gente não tem todos, mas a gente pode ter tido um abuso físico, psicológico, de abandono, negligência ou sexual. Pai e mãe não têm culpa de nada. Não existe a possibilidade da gente estar nessa vida sem ter trauma, por isso a gente tem ego, né? Então, é importante as nossas frustrações da infância. Quanto mais cedo a gente se frustrou, mais forte a gente fica na vida adulta. Criança que ganha tudo na infância e que não se frustra muito e tudo que pede ela ganha, ela não tem musculatura emocional na vida adulta para poder dar conta das frustrações. Porque na vida adulta a gente vai perder emprego, perder namorado, perder marido, perder, sei lá, perder dinheiro, a gente vai perder coisas, né? Perder roupa que não serve mais. A gente vai precisar aprender a se frustrar, meninas. Então, os nossos traumas baixam a nossa autoestima e o que é trauma? É uma emoção congelada daquilo que a gente não resolveu. Bom, o que empodera a nossa autoestima e isso gravem agora? Gravem agora. O que é uma das forças maiores do nosso empoderamento da nossa autoestima? A primeira coisa é valorize seus pontos fortes. Eu tenho certeza que todas vocês que estão aí são muito poderosas, são muito especiais, eu tenho certeza que tem mulheres guerreiras, eu tenho certeza que tem mulheres humildes, eu tenho certeza que tem mulheres extremamente competentes e esforçadas, eu tenho certeza que tem mulheres extremamente tranquilas, pacíficas, amorosas, eu tenho certeza que tem mulheres extremamente protetoras, leais ao grupo, todas nós temos pontos fortes, não só físico, na nossa personalidade. Quais são os teus pontos fortes? Aonde você é boa? O que você tem de bom? Aonde você empodera? Número 1, as tuas forças e os teus pontos fortes. Eu sou linda, eu sou querida, eu sou simpática, eu sou leal, eu sou do bem, eu sou esforçada, eu sou empreendedora, eu sou mente aberta. O que eu sou? Eu sou uma excelente mãe. A segunda questão do empoderamento feminino é a gratidão. Gente, quando a gente reclama, a gente clama por problemas. Quando a gente agradece, eu, por exemplo, estava aqui hoje e eu pensei assim, meu Deus, faz tempo que eu não trabalho sábado com tanta alegria, porque é muito difícil eu dar palestra no sábado. E eu estava aqui tão grata com vocês, tão grata com isso, tão grata por estar aqui. A gratidão, ela faz com que a gente vibre no nosso coração e nós todas temos muita coisa para agradecer. Para vocês terem uma ideia, nós fazemos parte de mais ou menos 10% da população mundial. 50% da população, 40% da população brasileira vive com menos de um salário mínimo. E 1 bilhão de pessoas sofrem hoje com fome. Então, estão na miséria. Então, nós temos muito que agradecer. Agradecer a amiga do lado que convidou para essa palestra. Agradecer, como a Kátia falou para vocês, a vocês mesmas que saíram de casa para ouvir uma palavra de empoderamento feminino, uma palavra que significa que se você está esforçada, que mesmo apesar dos teus problemas, você veio para cá e está aqui, porque todo mundo tem problema, tá, gente? Nessa sala não existe quem não tenha. Não existe quem não tenha. E, claro, a terceira e quarta coisa que praticamente transforma a nossa autoestima é o autoconhecimento.
redes neurais. Nós temos hoje 60 a 70 mil pensamentos por dia abençoadas. 60 a 70 mil pensamentos por dia. 90% do que tu está pensando hoje foi o que você pensou ontem. Então, se ontem você pensava assim, ai meu Deus, eu não consigo, eu não aguento, não dá, para mim tá difícil, hoje você vai pensar igual. Se hoje você começar a treinar os teus pensamentos e dizer assim, eu acho que eu sou capaz, eu posso conseguir, eu vou dar a volta por cima, eu vou conseguir isso. Então nós temos que treinar nossa mente, porque a nossa síndrome da impostora vai vir primeiro. Sabe por quê? O nosso cérebro, desde bilhões de anos atrás, ele está programado para a gente olhar o medo primeiro. Se eu contasse em 10 qualidades positivas de vocês, ou de uma de vocês, eu vou dizer assim: nossa, como você é linda, nossa, adorei teu cabelo, ai, eu queria tanto meu cabelo, agora na menopausa ele tá tão seco, e eu começasse a dizer 10 coisas tuas. Mas eu ia dizer assim: poxa, mas teu comportamento, tua voz é tão chatinha, né? Tua voz fica assim, meio fininha, parece taquara rachada, não. Você vai lembrar das 10 coisas que eu falei positiva ou você vai lembrar daquela crítica? A gente lembra da crítica. Por quê? Porque o nosso cérebro está programado para ver o primeiro negativo, o perigoso, porque tudo que é ameaçador da gente, o cérebro mostra em evidência. Então, nós temos que ter a nossa consciência e dizer assim, ó, não, peraí, eu posso ter voz fininha, taquara rachada e etc., mas eu sou tão alegre, eu sou tão legal, eu sou tão isso, né? Então, eu preciso criar esse empoderamento, senão o que os outros vão falar de mim vai ter mais força, vai ter mais força. Várias e várias vezes, gente, pessoas como eu, tem um monte de gente que adora, que me empodera, que me ama, mas tem um monte de gente que critica, porque às vezes as pessoas querem ver gente alegre cair para dizer assim, aquilo ali não é toda a verdade, não. Então a gente precisa ter essa força. E claro, o autoconhecimento, eu posso depois, a gente criou um grupo do WhatsApp para passar para vocês, e eu e a Mi lá, a gente pode colocar um teste do Márcio do Enneagrama para vocês descobrirem a personalidade de vocês. Eu não sei se a maioria de vocês já viu esse teste, e vocês vão descobrir um pouquinho do ego negativo, que tem a ver com a síndrome da impostora e das nossas forças. Mas deixa eu falar um pouquinho para vocês disso aqui, ó. Todos nós temos 4 tipos de egos dentro da gente. Nós vamos terminar com isso. Nós temos um ego infantil, nós temos um ego adolescente, nós temos um ego adulto e nós temos um ego maduro dentro da gente. Todos nós temos esses 4 tipos de ego e seria a minha última proposta de autoconhecimento para vocês. Sabe o que é o ego infantil? A nossa personalidade se forma até mais ou menos os 7 anos de idade e vai se desenvolvendo até hoje. 60% da nossa personalidade é genética, 20%, segundo as pesquisas mais atuais da neurociência, 20% é o meio, a criação que a gente teve, e 20% é a nossa vontade de mudar. Então, 80% começou lá atrás. Então, assim, o ego infantil, ou seja, a nossa coisa mais sabotadora, é mais ou menos assim, ó. Nosso ego infantil, ele pede, manipula, ele se faz de vítima, ele se sente traído, se sente abandonado. Então, toda vez que a gente está nessa situação de me sentindo vítima, me sentindo traída, me sentindo abandonada, provavelmente desconsiderada, nós estamos no nosso ego infantil. Quando as pessoas estão fazendo isso com você, mas nós todas caímos isso. Várias vezes eu digo assim, puxa, mas eu tô com a paz mais pesada aqui da empresa, amor. Puxa, mas isso aqui eu não tenho mais tempo de fazer. Esse é meu ego infantil. Eu tenho uma relação equilibrada com ele e as coisas bem claras e separadas. Mas daí, às vezes, vem isso. O nosso ego adolescente, ou das pessoas, é quando. Lembra que o adolescente fazia? Não batia de frente com o pai e com a mãe? Quando a gente estava na adolescência, a gente não batia de frente? É quando a gente começa a questionar a regra, a autoridade, a empresa. Esse é o nosso ou outras pessoas que, por sua vez, de uma certa maneira, têm alguma autoridade com a gente. Então, esse é o nosso ego adolescente, quando a gente bate de frente. E o nosso ego adulto é quando a gente quer realização, carreira, quando a gente já tem filhos, é quando a gente diz assim, tá bom, eu fui contratada para fazer isso, aquilo, eu sou responsável pela minha felicidade, eu sou responsável pela mudança que eu preciso fazer na minha vida, eu não dependo de fazer de mudança nenhuma. Se eu tenho isso, automaticamente eu consigo ter uma personalidade mais forte e mais potente. Bom, para a gente ir terminando, gente,
Existe algumas atitudes que a gente precisa fazer para que a gente tenha uma autoestima forte e poderosa, para que a gente tenha uma autoestima bacana, para que a gente tenha orgulho da gente mesma, para que a gente tenha um empoderamento feminino, para que a gente se conecte com o nosso poder. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é essa questão aqui, ó. Sororidade. Você sabe o que é sororidade? Sororidade é quando a gente torce uma pelas outras. É quando a gente quer o melhor da outra. Quando a gente tem uma postura de sororidade, nós não ficamos criticando o jeitão da outra, a roupa da outra, o batom da outra, o cabelo da outra, o jeito de se vestir, o jeito de falar. Sororidade significa que nós temos uma postura como se fosse de irmãs que a gente ama muito e não compete. Sororidade é aquela relação que a gente tem com aquela amiga bem maravilhosa, que a gente tem coragem de ser a gente mesma. Isso é sororidade. Nós deveríamos ser proibidas de falar mal de qualquer pessoa. Eu não deixo nenhuma amiga falar mal de nenhuma outra amiga comigo. Por quê? Porque a gente está totalmente interligada, todas nós queremos a mesma coisa, nós temos o desafio. Se aquela pessoa está se passando, deixa ela. Ontem eu estava num restaurante, depois que eu dei uma palestra, meu marido estava do meu lado, e eu liguei o computador para botar algumas coisas, já eram 8 da noite, para botar algumas coisas. Estava sozinha no restaurante que é de um amigo nosso, e eu tenho muita liberdade lá, e eu acabei ficando e trabalhando, e eu botei um slide aqui. Tinha uma mesa do lado que dois casais estavam conversando, e as mulheres teciam tanta crítica numa moça, mas tanta crítica, que era amiga delas, mas tanta crítica que aquilo me doeu tanto, porque eles faziam parte dos mesmos grupos. Isso não é sororidade, e isso atrapalha a gente. Então, sororidade é a gente torcer, ou a gente dizer assim, pô, se aquela pessoa é tão inadequada, provavelmente ela tem vários problemas na infância. A gente precisa entender que todas nós temos os nossos traumas passados e a gente é assim porque a gente é. Sororidade é a primeira. Segunda coisa, manutenção da autoestima e do nosso poder pessoal. Minha dica de ouro para vocês. Gente, todos os dias, eu coloco para despertar o meu celular. Todas as noites eu tenho um despertador da autoestima e despertador da gratidão. Todos os dias, às 22 horas, o meu despertador toca e eu tenho que me dar 3 parabéns e 3 gratidões. Você sabe por que que eu faço isso? Que eu me dou 3 parabéns? Porque eu preciso manter a minha autoestima, eu preciso trabalhar ela, porque senão ela cai, ó, lá embaixo. Sabe por quê? Eu sou uma pessoa, eu sou uma executiva, eu tenho diversas pessoas que querem falar comigo, eu tenho lista de espera, eu tenho um monte de trabalho para fazer. Todos os dias ficam trabalhos atrasados, resposta de celular que eu não consegui dar no WhatsApp. Todos os dias eu tenho prazos que estão correndo atrás de mim, tenho demandas familiares, tenho demandas pessoais e eu não consigo fazer a maioria que dá conta no dia. Então, eu comecei a colocar um despertador para dizer assim: parabéns, Fabrício, parabéns porque tu ficou lá no sábado agora, dando palestra, se esforçou e trabalhou. Parabéns que você desmarcou o compromisso que você tinha agora, às 5 horas, porque você precisa descansar, que você teve uma semana cheia da mulher e você merece o presente da mulher. Eu tenho que fazer isso. Porque senão eu ia dizer assim, meu Deus, como é que eu não fui no chá de bebê da menina aqui que queria que eu fosse? Como é que eu não vou nesse jantar hoje à noite? Como é que eu fui faltar? Nós todas fazemos isso, nós nos cobramos muito. Então, nós temos que treinar a mente para nos dar parabéns. E as outras coisas é gratidão. A gente tem muito que agradecer. Meu gratidão já vai para vocês hoje. Então, 3 parabéns e 3 gratidões por dia. Outra coisa muito, mas muito importante que vai aumentar a nossa autoestima. Acolha a sua vulnerabilidade. É na nossa dor que vai vir a nossa força, meninas. Acolha a tua dor, as tuas questões infantis, vai trabalhar elas. Ah, eu tenho esse problema, não perdoei a mãe, não perdoei o pai, não perdoei o irmão, não perdoei aquele cabra safado que fez tal coisa comigo. Acolha a tua menopausa. Ano passado eu tive um nódulo, eu tinha calorões, eu dormia só 2 noites. De manhã eu brigava, de tarde eu ria e de noite eu chorava. Às vezes eu ria de manhã, eu chorava de tarde e eu brigava de noite. O Marco dizia, Fá, psiquiatra, eu sei que tu é amigo, vai para o psiquiatra. E eu tive que ir em 2 psiquiatras para eles me dizerem que eu não estava deprimida.
mas eu chorava todos os dias. Eu estava na menopausa, com meus hormônios todos bagunçados, e automaticamente, quando eu vi aquilo, eu disse: Meu Deus, eu preciso me acolher, exatamente o que eu falo. Eu pedi demissão de 18 palestras que eu estava dando e dei isso apenas 10. Eu voltei para casa, eu disse não para um monte de coisas, eu me acolhi e eu fiz tudo isso. Eu coloquei ali a Viola Davis. A Viola Davis tem um livro maravilhoso, vocês vão ver. Eu posso botar. Se vocês entrarem no grupo do WhatsApp, eu vou mandar tudo isso, filmes para vocês verem, tudo para aumentar o empoderamento. Então, acolham as suas fragilidades, porque todas as mulheres fortes hoje, vocês vão ver, elas têm muitas fragilidades que elas superaram. Eu escuto grandes mulheres, grandes executivas, todas têm situações situações únicas, particulares e que cresceram. Outra coisa, encare os desafios e treine os seus personagens. E, gente, veja esse filme aqui, ó. Não sei como ela consegue, é uma mulher que tem que dar conta do filho, do marido, da carreira, e ela fica dividida em todos os três. Aposto que a maioria de vocês fica nessas divisões o tempo inteiro. Assistam esse filme, Estrelas do Tempo do Além. São três mulheres que mudaram a vida da NASA, eram mulheres e negras e tiveram que se bancar para serem aceitas. E essa é uma das melhores séries da Netflix, As Guerreiras, é a história real também se chama Las Combatentes, uma série francesa que mostra como as mulheres foram heroínas na guerra, porque só existe fala dos homens que foram heróis na guerra, mas não mulheres. E as mulheres são as nossas, ó, avós, bisavós, tataravós, são os nossos ancestrais. Elas trabalharam na guerra para poder ajudar. E claro, uma das principais coisas que vocês precisam trabalhar consigo é ter coragem de ser vocês mesmas. Parar de reclamar e focar nas coisas boas. São dois livros muito maravilhosos. Por que que eu digo isso, gente? A gente tem muita dificuldade ter coragem de ser a gente. A gente tem muita dificuldade de bancar aquilo que a gente quer vestir, aquilo que a gente quer falar, aquilo que a gente quer se posicionar. E sabe por quê? Porque nós temos medo de sermos humilhadas, rejeitadas, ignoradas. Nos grupos que a gente participou, se a gente se manifestou e a gente foi criticada e desconsiderada, muitas vezes a gente se calou porque a gente não quer sair fora do grupo. Quando você era pequenininha, você tinha que obedecer o pai e a mãe ou quem te criou, porque senão você tinha medo de perder aquele grupo, era ter um núcleo de segurança. E a gente fica assim na vida adulta e no trabalho também. Então, para que a gente desenvolva uma personalidade saudável, a gente precisa ter autoestima, mas a gente precisa desenvolver isso aqui, ó, bancar o nosso poder pessoal. Autoestima é a estima que a gente tem da gente mesma, ok? Ficou claro isso para vocês? A estima, aquilo que você põe na tua cabeça sobre você. Poder pessoal é como você se banca. Poder pessoal é quando você diz, não é poder pessoal, não é usar esse blazer, não é nada disso. Não é o carro que você anda, não é o botox que vai ter que botar aqui que eu tenho que botar essa semana, não é nada disso. Isso aí não aumenta a autoestima, é só 10%. Poder pessoal é quando eu digo assim, ó, eu reconheço minhas fragilidades e as minhas chatices e banco elas. Eu sou crítica, exigente, tenho que cuidar para não ser autoritária. Quando eu estou autoritária, meu marido briga comigo. Eu sou uma pessoa também meio sensível e carentona às vezes, não com as minhas amigas, mas posso ter. Eu sou uma pessoa exigente, eu sou controladora pra caramba. Isso é ruim meu. Eu me passo às vezes, porque eu sou tão alegre, eu quero ajudar todo mundo, e às vezes eu tenho que recuar e dizer assim: não, se eu fizer mais isso, eu passo dos limites com meus horários, eu passo dos limites, eu vou fazer academia, eu saio toda machucada, porque eu acho que eu sou mais poderosa do que eu sou e eu não sou. Eu vou fazer yoga e eu estico, eu vou fazer pilates, eu volto toda quebrada. Porque eu não reconheço muito meus limites, porque eu tenho bastante energia, força, ansiedade, mas eu sou alegre, poderosa, do bem, honesta, íntegra.
empoderadora de gente, eu empurro as pessoas para cima e para elas crescerem. Eu sou empreendedora, eu tenho permissão, eu me amo do jeito que eu sou e eu aprendi a me amar muito mais a mim do que as outras pessoas. Porque quando a gente ama muito mais os outros do que a gente, é porque a gente tem muita dependência emocional. Quando a gente não tem coragem de se posicionar com pai, mãe, marido, filho, é porque a gente tem muita dependência. Quer que eles amem a gente do jeito que não morre de medo de perder esse apreço. Isso é dependência emocional. Então, quando a gente aprende a se posicionar, mesmo que os outros fiquem chateados contigo, desde que você não sacaneie essas pessoas, não seja, não coloque o teu jeitão, se posicione de forma tão inadequada, a gente aprende a conquistar o nosso poder pessoal. Quem tem uma autoestima boa, quem tem uma estima boa de si e quem tem um poder pessoal, ou seja, banca suas chatices. Hoje o Márcio pode, ó, hoje no café da manhã o Márcio disse assim, Fá, posso te dar uns 3 feedbacks, umas coisas que eu acho que vale a pena ser melhorar? Eu disse, ah, pode sim, tô afim. Só deixa só, eu digo assim, só o jeito. Eu combino o jeito. Não me dói, gente, porque eu estou preparada e eu sei quais são as minhas dificuldades. Não me dói, mas eu treinei isso. Antigamente, quando as pessoas me criticavam, eu ficava assim, puxa, mas não reconheceu nem tudo aquilo que eu fiz. E aquilo que eu me dediquei para fazer, Jesus. E olha quanto tempo que eu fiquei acordada, e olha o que eu fiz por esse homem, por essa equipe, por esse não sei o quê, pela minha mãe, pela minha família. Então, poder pessoal é você liste. Não espere que os outros listem as tuas críticas. Deixa a tua colega de trabalho dizer assim, mas tu fala alto demais. É verdade, eu falo alto demais e eu às vezes sou invasiva, é verdade. Mas tu é colorida demais. Ah, então vai fazer terapia. Me desculpe, porque o meu colorido não te, se te atrapalha, o problema é teu. Isso vai fazer. Agora, a minha voz e nós duas estamos trabalhando e eu estou invadindo o teu espaço, sim, eu posso dizer a verdade, eu falo demais mesmo, alto, e às vezes eu preciso falar mais baixo. Meu marido achou até que eu estava ficando meio surda, porque eu falava muito alto, mas na verdade é que eu tenho mais muita energia. Então, gente, e para que a gente tenha uma autoestima das mais poderosas possíveis, a gente precisa desenvolver isso aqui, ó. Quem aqui se ama incondicionalmente? Levanta a mão. Eu não... Sabe o que é incondicionalmente? Eu acho difícil, sabe por quê? Agora, quem que ama o filho incondicionalmente? Ele pode fazer qualquer besteira, ele pode errar tudo, ele pode fazer coisas erradas e você ama incondicionalmente. Quem ama o filho incondicionalmente? O mãe, o pai e tal, a gente ama. A gente, ó, põe condição para nos amarmos. Quando eu estiver bem na vida, eu vou me amar mais. Quando eu estiver bem na família, eu vou me amar mais. Quando eu for mais feliz, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais sucesso, quando eu mudar de casa, quando eu mudar de casa, nós botamos muita condição. E a gente, tudo que a gente vive lá no futuro, quando eu conseguir isso, quando eu tiver mais magra, quando eu tiver isso, tudo a gente joga para frente, vai nos causar ansiedade. E tudo que a gente vive no passado, mas eu não consigo fazer isso porque eu tenho tanta raiva daquilo, daquela pessoa, daquela história, e daí automaticamente eu vivo no passado. E se eu ficar muito apegada e não perdoar o passado, provavelmente eu posso deprimir, porque eu vou ter dificuldade de estar no presente. A tua vida, que está aqui agora, são as escolhas que você fez. Então, meninas, é, eu sugiro que a gente termine cantando uma música que, para mim, é um dos hinos da minha autoestima e é um dos hinos que mais me conecta comigo mesma. E eu queria convidar vocês aqui agora que a gente possa pelo menos cantar, se a gente quiser dançar, se a gente quiser. Para quê? Para que a gente mexa nosso corpo e sinta que eu mereço o corpo que eu tenho, eu mereço a vida que eu tenho, para que a gente se eu posso ter uma vida melhor ainda, eu posso criar isso para que a gente se conecte com isso. Então, vou pedir que a gente possa fazer isso. Todas nós queremos a mesma coisa. Todas nós queremos ser amadas.
Todas nós queremos ser valorizadas, todas nós queremos ser acolhidas, queremos ser reconhecidas pelo que somos. Nada disso nós vamos conseguir se nós não fizermos isso com a gente primeiro. Nada, nós não vamos ter o valor que a gente quer se a gente não firmar o nosso valor. E o nosso valor não está fora da gente, ele está dentro da gente. O nosso valor está dentro da nossa capacidade de amar, amar a gente primeiro para amar o outro, da nossa capacidade generosa com a gente mesma, da nossa capacidade amorosa com as nossas falhas, da nossa capacidade validadora com os nossos poderes, da nossa capacidade de força. Quanto maior é a nossa força, maior é essa validação, maior vai ser a força que a gente vê nas outras pessoas, maior vai ser a nossa capacidade de amar os outros, maior vai ser a nossa capacidade de sermos mais poderosas. Depende totalmente do que a gente vai fazer com a gente mesmo. Então, minhas meninas amadas, vocês topam fazer comigo? Topam? Topam cantar essa música? Topam? Cantem o que vocês quiserem. As meninas, Dani, vocês vão me ajudar? Deixa eu só pedir uma coisa. Deixa eu só pedir uma coisa, antes que a gente cante a música. Então, assim, ó, queria pedir antes que a gente cante essa música que vocês fechem os olhinhos de vocês. Quem quiser destravar as perninhas, podem destravar as perninhas. A gente vai respirar e a gente vai olhar com o nosso ego adulto. Nós vamos olhar com o nosso ego adulto, com esse ego adulto que a gente tem hoje. Nós vamos olhar para os nossos 3, 4 egos, o ego maduro nós não vamos falar hoje. Nós vamos olhar para o nosso ego e nós vamos dizer assim, ó. Nós vamos inspirar 3 vezes, depois nós vamos falar 3 frases empoderadoras para gente. Pode ser? Então, inspire bem profundamente 3 vezes, tipo assim, ó. Inspira e daí depois solta. Ah, pode até soltar com um sonzinho. Inspira. Ah, a gente às vezes tem vergonha de soltar o sonzinho. Imagine se a gente tem vergonha do som que sai dentro da gente, gente. Tem que ter coragem de ser a gente mesmo. Olha, inspira. Ah. E agora a gente vai dizer assim, ó, pra gente mesma. Eu mereço me amar mais. Digam assim, internamente. Eu mereço me amar mais. Eu mereço me acolher mais. Eu tenho muitas forças dentro de mim. Eu tenho muita capacidade de transformar toda a minha realidade. Eu assumo nesse momento o poder da minha vida e da minha realidade. Tenho certeza que tenho muitas qualidades dentro de mim para conquistar o que eu quero na minha vida pessoal e profissional. Combinado? Agora a gente termina com uma frase, todo mundo falando alto assim, ó. Eu posso, eu quero e eu mereço. Vamos falar em voz alta? Pode ser? Eu posso, que é poder pessoal, eu quero e eu mereço. De novo, eu posso, eu me amo do jeito que eu sou. A última. Eu me aprovo do jeito que eu sou, eu me admiro do jeito que eu sou, eu me abençoo do jeito que eu sou, eu me valido do jeito que eu sou, porque eu estou nessa terra para evoluir, porque sou filha de Deus como todo mundo é, porque eu sou merecedora de ser amada, mas primeiro por mim e porque eu tenho um plano para essa vida e que eu possa me conectar com a fonte divina, com cada uma das suas religiões, com Deus Todo-Poderoso, mas com o poder que Ele te deu para poder fazer as tuas coisas. Está dentro da gente, não está fora da gente.
nem na onde. E quanto mais a gente se conecta com esse poder, mais poderosa a gente fica. Mas está dentro da gente, daquilo que a gente diz para nossa cabeça. A gente precisa ressignificar as nossas mágoas, olhar para ela, dizer uma chatice, xingar o que foi de ruim para a gente, valorizar, agradecer, jogar lá fora e validar a nossa força. E descrever, nós vamos olhar para a gente mesmo. Então agora a gente vai fazer uma cantoria bacana e eu espero que vocês cantem comigo, dancem comigo, porque senão eu vou ficar aqui dançando, né, sozinha, que nem uma boba, e daí eu tenho, daí como é que vai ficar a minha autoestima? Daí vocês têm que me ajudar na minha autoestima. Mili, Dani, tá tudo preparado aí? Sim. Vamos topar? Gente, nós não podemos ter vergonha da gente mesmo. Ter coragem de ser a gente mesma e a gente validar. Então, nós vamos levantar e nós vamos botar. Eu não sei se eu vou conseguir muito levantar aqui, e você vai dançar. Pode dançar com alguém, pode cantar. Eu aposto que você conhece essa música. Eu aposto que você conhece. E no final, estão me vendo? Não dá para me ver direito, né? Ai, agora dá para me ver. Dá para me ver melhor o Flock está olhando meu bumbum aqui. Flock vai dançar com a mamãe? Então vamos lá. Meninas, estão prontas? Sim. Ó, mas eu vou dar uma tarefa antes da gente terminar essa música. Ó, muito da nossa força vem do nosso quadril. Vocês sabiam disso? Nós temos uma energia amorosa que vem do coração. Nós temos uma energia mental que vem das nossas ideias, daquilo que a gente pensa. E nós temos uma força que vem da nossa sexualidade. Muito do nosso poder vem dessa força. Nós temos uma energia criativa. É por aqui que a mulher dá a vida. Eu sou uma terapeuta haitiana. Então, muitas vezes, a nossa energia da nossa pelvis, a gente gasta para trabalhar, para fazer coisas. E nós vamos gastar agora, nós vamos sambar, nós vamos mexer a pelvis. Porque a pelvis, ó, faz aqui comigo só um pouquinho, ó, dá uma mexidinha. Isso, não, não, isso, faz assim, ó, mas mexe com vontade, assim, ou assim, ó, toda vez que a gente mexe o nosso corpo, a gente, tudo que a gente mexe no corpo, a gente mexe na consciência, a gente mexe no nosso coração. Não é para a gente olhar se uma está mexendo mais bonito ou mais gostoso que a outra, não é nada disso. É só para a gente mexer, cantar. E quando a música falar de bonita, quando ela falar a palavra bonita, todas vocês vão fazer assim, ó, bonita e bonita. Pode ser? São só duas coisas. Mexer o quadril, bonita e bonita. Combinado? Meninas, estão prontas? E a música, Dani e Mi, tudo certo? Tudo certo. Só falar ok. Só o quê? Você dizer o que tá ok, a gente solta a música. Ok, ok. Todo mundo sem vergonha, tá, gente? Sem vergonha. É a vida, é bonita e é bonita. Não, Cantando em voz alta, eu aprendi. Que a vida devia ser. Aqui! Não escuta daqui. Ela é a vida de um coração. Ela é uma doce ilusão. É ouro, parecia a vida. Ela é a alegria.
Você tem a força da fé. Somos nós que fazemos a vida ser desejada. Ninguém quer morte. Só saúde e sorte. A beleza de ser um eterno aprendiz. Ai, meu Deus. Isso não impede que eu repita. De ser feliz. Ai, meu Deus, eu sei. Tem comparação. Mas isso não impede que eu repita. Eu não consegui ouvir a música daqui porque o Zoom baixa um pouco. É gostoso ou não é gostoso ouvir uma música que nos conecta com o coração, com a nossa verdade, nos conecta com tudo aquilo? Viver é não ter a vergonha de ser feliz, gente. Viver é não ter a vergonha de ser feliz. Viver é ser uma eterna aprendiz. Viver é dizer que a vida é bonita. E é isso que a gente precisa, é estar em conexão com a nossa criança, ressignificar a nossa criança, é estar em contato com a nossa amorosidade com a gente mesma, é estar em contato. E a gente precisa, ou a gente começa mexendo o corpo, que a nossa vida muda um pouquinho, ou a gente começa mexendo a nossa mente, que é o que a gente está fazendo aqui agora, ou a gente vai para terapia. Gente, eu faço terapia até hoje na minha vida. Hoje tem terapia de graça, tem terapia R$ 50, tem terapia R$ 1.000. E essa semana mesmo eu fiz uma de 1.500, uma sessão, mas valeu cada, não fiz, não faço, valeu cada centavo, porque a gente muda e a gente evolui. Se a gente quer ter mais felicidade, a gente precisa fazer isso. Então, meninas, eu sou todo ouvidos. Eu queria saber quem é que tem uma pergunta para mim e que a Mi vai passar um microfone. Do tipo, como que eu faço para ter autoestima? E aquilo que eu não entendi de poder pessoal? O que que eu poderia fazer? Alguém quer perguntar? Gente, sabe por que que às vezes a gente não pergunta? A gente não se sente segura psicologicamente. Nesse grupo vocês podem. A gente pode errar e a gente pode brincar. Alguém quer ou eu estou dispensada? Aproveitem, hein? Eu posso dar uma mentoria de boa agora. 15 minutos. Quem que não entendeu uma coisa ou quer perguntar determinadas coisas? Ou tá bem? Ou só quer me dizer como é que foi a palestra? Quer dar um depoimento? Oi, ninguém? Vocês vão baixar minha autoestima? Não vão não, porque ela tá boa. Eu tô feliz comigo.
Mi, não dá para te ouvir, querida. Tu estás falando no microfone? Acho que eu não consigo ouvir. Ah, tá me ouvindo? Ó, eu não vejo e não ouço. Se ela puder chegar um pouquinho mais para cá, perto da Kátia. Você consegue me ouvir agora? Puxa, agora eu consigo te ouvir super bem. Então, então tá bom. Eu sou a Carlice, eu gostaria de agradecer. Eu não tenho nenhuma pergunta para fazer. Eu acho que hoje foi um momento muito especial, assim, porque a gente conseguiu deixar a nossa casa para vir aqui para falar um pouquinho de nós. E vários momentos que você trouxe na palestra eu vivi. E teve muito significado o que você falou, porque eu acho que foram palavras que acalentaram um pouco o meu coração enquanto mulher. Porque por muitos momentos a gente tenta fazer tudo dar certo e boa parte das coisas não dão e a gente se frustra, né? Então eu acho que é importante, é o momento da gente ressignificar. Então eu quero te agradecer por trazer essas palavras para nós e por ser tão linda e maravilhosa, né? E empoderada, né, Fábio? Sua linda, sua linda. Eu que te agradeço, porque o que tu acabou de fazer, provavelmente tu está falando por muitas delas que estão ali sentadas, que também gostariam de dizer, que às vezes não se sente tão à vontade de pegar no microfone. Então eu te agradeço, amada, por ter valorizado. Sabe por quê? O que ela fez comigo é o que eu quero, é o que eu estou fazendo com vocês. A gente tem que validar uma outra. É muito importante para a gente. A gente já tem muitas desvalorizações e nós vamos ter várias. A critiquinha do marido, do pai, do irmão. Então, o que ela fez comigo foi sororidade, validação, como a Kátia fez no começo, como a Michele, quando falou comigo a primeira vez que de autoestima lembrava de mim, a Dani também, as meninas estavam ali todas juntas com ela. Então, é importante que nós façamos isso. Quando vocês fazem comigo, vocês fazem com vocês também. E assim, para a gente chegar até onde, se vocês quiserem entender, nós ainda sofremos com algumas questões de feminismo. Por exemplo, eu me lembro que quando eu tinha 16 anos, eu queria aprender a dirigir. E meu pai disse que não era para mim. Ele ensinou o meu irmão, que era mais novo que eu sou a filha mais velha, mulher, e ele não me ensinou. E aquilo me deu uma grana, e eu tinha um namorado que não tinha carro, só tinha moto. Eu disse, é moto mesmo, me ensina a pilotar esse troço que eu vou querer, eu vou mostrar para meu pai que eu vou dirigir. E isso foi uma pequena coisa. Daí ele ensinou meu irmão, a primeira vez que andou de carro, bateu o carro dele, ao invés de botar na garagem, botou no muro. E eu disse, vixe, vou mostrar que nós, é mais barato seguro de mulher. E muitas vezes a gente achou que a gente não era capaz. Então, tem muitas coisas disso. E assim, vocês vão sair daqui, vocês vão ouvir pessoas criticarem vocês. Vocês vão ouvir as pessoas mais próximas da gente criticam. A minha mãe, que eu amo de paixão, que é a mulher que mais eu sou grata por eu ser forte hoje, mas foi a mais desempoderadora da minha vida. Aposto que se ela me visse nessa palestra, ela dizia assim: mas aquele teu cabelo, tu bem, tu podia fazer uma pranchinha, tu fica tão bagunçada com o cabelo crespo. Então, mas eu sou grata. Então, a gente vai ter críticas e a crítica vai destruir a gente se a gente não tiver autoestima e poder pessoal. Agora, se a gente tem uma boa autoestima, a gente ri e a gente diz assim, ó, bom, eu escuto o que os outros pensam de mim, mas eu só deixo entrar aquilo que faz sentido para mim. Eu escuto, esse defeito aí, eu não tenho defeitos, eu tenho dificuldades, esse aí eu tenho mesmo. E daí a gente fica forte. Mas se a gente não fizer isso, gente, desenvolver autoestima e poder pessoal, a gente enfraquece com as críticas, as invalidações, as maldades, as pessoas às vezes são muito cruéis para dizer as coisas para as outras, principalmente para nós mulheres. Mais perguntas ou mais agradecimentos ou eu estou dispensada? Tá, acredito que você está dispensada. Quero agradecer, gratidão, por todas as nossas conversas. E eu falei, essa palestra é só um gostinho, porque a gente quer trazer a Fá pessoalmente aqui e fazer uma presencial. Eu quero, eu quero. Da última vez que eu fui em Palotina, o Márcio deu curso de Enneagrama e eu tive o privilégio de conversar com uma ou outra mulheres numa palestra que a gente deu e eu ouvi muitas histórias e me deu muita, mas muita compaixão e uma vontade de poder falar
dessas coisas que eu falei profundamente, mas trazer um método para a gente se empoderar, para fazer um método de mudança. Eu tenho um trabalho bem forte, assim, de 8 horas ou 16 horas, que extremamente seguro, nada que vai bagunçar o nosso ego, para a gente olhar para o nosso adulto, não é nada que vai mexer e deixar a gente vulnerável, mas para empoderar, e a gente precisa disso. A próxima pandemia não está numa pandemia viral, está num grande nível de depressão. 1 bilhão de pessoas já estão deprimidas nesse planeta, e a gente precisa ter força para poder lidar com as nossas emoções, e a gente tem que ressignificar a dinâmica. Então, se quiserem aí em Palotina, eu vou. Já falei para mim e tem como fazer e vou com muito amor. Kátia, tô dispensada, aprovada? Ai, Carolina, deixa eu falar que você também ouve. Pá, eu quero agradecer você. Eu falo assim, que, claro, presencialmente vai ser muito diferente, né? A gente tenta fazer o que é possível no momento. Mas eu acredito também que em algum momento você vai estar aqui com a gente. Gratidão, você sabe que a minha palavra é essa também, por você tirar um pouquinho do seu saco, que eu sei que você geralmente tira para descansar para estar com a gente. Gratidão de novo às meninas que estiveram aqui. Esse dia que eu acho que é muito importante porque a gente tirou um tempo para a gente. Eu não posso deixar de agradecer as meninas da RH, Michelle, a Ana, falando. E a Ana, fazer então, por organizar tudo. Eu sei que elas passaram aí algumas horas. A Dani, meu episódio, eu não esquecendo. Eu sei que elas passaram algumas horas para conseguir fazer isso, para conseguir conectar com a PA. E dizer para vocês que só depende da gente poder, né, Pá? A PA me preocupa bastante. Falar para ela, quem sabe um dia, né, Pá, não veio para cá para dar um curso de empoderamento igual vai ter aí em maio, que eu acho, não está aí, não consegui me organizar, mas espero estar para que a gente passe um fim de semana junto, né, para que a gente possa trabalhar com eles mais profundamente a nossa todos, de todos os seres humanos. E foi assim que a gente ficou cada um na sua história. E isso, se amar, se cuidar, feliz Dia da Mulher para todos, para um beijo grande no seu coração. Semana que vem a gente está junto. Aqui em Floripa. Isso aí. Um beijo e obrigada mais uma vez, tá? Tá. Beijão. Kátia, muito obrigada. E muito obrigada a ti, muito obrigada às meninas, e muito obrigada a vocês também por me escutarem, por abrir os corações de vocês. E a gente se vê. Não esqueçam de tirar uma fotinho. Ô, Mi, tira uma foto de todas e depois me manda. Vou tirar uma foto aqui para vocês. E se vocês puderem colocar lá no Instagram das empresas e o nosso, eu vou ficar feliz. Posso tirar uma foto? Pode? Olha, tem que colocar atrás também, tá? Depois você fica aí só mais um pouquinho. Eu? Depois, tá? A gente vai subir aqui no palco, e daí a gente consegue tirar com o tipo de escudos aí então também. Mas pode tirar a tua. Tá, olha, já tirei a fotinho de vocês. Não esqueçam de entrar no grupo do WhatsApp, a Michelle tá. Entrem quem quiser, não precisam falar, a Mi tem o acesso. E vocês, eu vou colocar o teste do Enneagrama, posso botar essa palestra também, e é para vocês lembrarem de fazer a dinâmica do despertador da autoestima. Por favor, sejam amorosas com vocês, é o melhor remédio para o futuro e para o nosso amor incondicional, tá bom? Fica aí um pouquinho. Tá bom. Beijo. Beijo. Vamos lá. E a
Tchau, Fá! Uma última dica: se uma colega for falar com a outra colega e tecer alguma crítica sobre si mesmo, não deixe. Diz assim, tá, agora me dá duas positivas sobre você. Não deixe. Saem lembrando das coisas boas e validando vocês. Combinado? Beijo, beijo, beijo. Tchau, gratidão.